Queridos, a narrativa do texto sagrado nos mostra a vida do apóstolo Paulo. Conhecemos nós a vida do apóstolo Paulo. Gostamos de falar acerca da vida do apóstolo Paulo antes e durante o seu ministério terreno, até os cumprimentos da promessa de Deus acerca da tua vida. Sabemos que a nossa vida cristã, ela vai passar por momentos de aperto e momentos de dificuldade muitas das vezes. Mas nós temos uma coisa que a vida cristã nos guarda e nos reserva e que nos faz avançar apesar das dificuldades e aflições da vida, que é a felicidade de ser alcançado pela graça do Senhor. Sabemos que não éramos dignos de receber nada, sabemos que era dignos de ser ali padecido de tudo aqueles males e injustiça na qual nossas vidas pecadoras merecia, mas Jesus olhou para cada um de nós e com seu imensurável amor nos alcançou e nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa que somente Jesus poderia conceder para nossas vidas. Sabemos que o Evangelho nos traz felicidade, mas o Evangelho não é facilidade. Sabemos que a vida cristã, ela não revela só momentos de facilidade nas nossas vidas, porque nós vamos enfrentar momentos de intempéries, nós vamos enfrentar momentos de adversidade, onde nós vamos encontrar dificuldades. Sabemos que a vida do apóstolo Paulo foi regada por dificuldades. Sabemos que a partir do momento que a graça o alcançou, ele falou que a graça alcançada na vida dele faria com que ele morresse para si e vivesse para Cristo. E aqueles que decidem morrer para si e viver para Cristo, sabem que a vida não será uma facilidade. Sabemos que a vida do apóstolo Paulo também nos ensina coisas extraordinárias, como ser cheio do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, ser cheio da autoridade do Espírito Santo e saber discernir os momentos a qual Deus quer nos usar para poder mudar os ambientes onde somos colocados. Sabemos que através da vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que há dois tipos de promessas para a vida do cristão. Promessa uma que é coletiva, a promessa de uma salvação eterna, uma vida eterna que é garantida para todos aqueles que depositam a tua fé em Cristo, permanece até o fim e esse alcança a salvação em Jesus. Uma promessa coletiva de uma vida eterna, do arrebatamento da igreja e a possessão de uma terra ou de umas moradas celestiais que está sendo reservada para nossas vidas. Sabemos nós que fomos cantados aqui nessa noite o desejo de chegar no céu, a promessa da eternidade, o desejo de ver Jesus face a face e contemplar a gloriosa manifestação de Jesus a cada momento sobre a nossa vida. O Jordão não passaremos só, porque sabemos que em breve momento de tempo Jesus ele virá, ele resgatará a nossa vida e estaremos com ele em glória. Mas para isso precisamos avançar. Para isso precisamos prosseguir naquilo que Jesus ele pediu para nossas vidas, de fazer aquilo que devemos fazer, que é pregar o Evangelho. Avançar como igreja do Senhor na terra. Estamos aqui para adorá-lo, mas estamos aqui para servi-lo na plenitude do que ele exige nas nossas vidas. Mas o que eu acho interessante também é que há uma segunda promessa, e essa promessa é promessa individualizada. Promessa a qual o Senhor Jesus ele promete a cada um de nós com um propósito espiritual para que o reino dele seja propagado sobre a terra, para que as tendas sejam lastradas e que o nome dele seja glorificado através de um cumprimento de uma promessa dele para a tua vida. E é nessas promessas que o apóstolo Paulo está estabelecido. A promessa coletiva que chegaremos em glória, e uma promessa pessoal que ele vai propagar o Evangelho e ele vai levar aos reis da
se chegaria a Roma e pregaria o Evangelho em Roma. Aí eu quero te dar aqui um minuto para você refletir. Não sobre a eternidade, que breve momento de tempo que pode acontecer nessa noite para nossas vidas, de sermos arrebatados, mas uma promessa de Deus na tua vida que ainda não cumpriu, mas tem um propósito espiritual para a manifestação da glória de Deus ainda aqui nessa terra. E talvez você está se esquecendo de algo que Deus prometeu na tua vida, que tem um propósito grande e poderoso e eficaz espiritualmente na terra. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo vai passar pelos momentos de adversidade da sua vida. Foi algo muito simples que o Senhor falou no meu coração nessa tarde. Por que os ventos têm atrapalhado de você acreditar que aquele que falou vai cumprir? Por que você tem deixado que os ventos que têm assoprado acerca da tua vida têm feito você esquecer daquele que prometeu e é fiel de cumprir na tua vida? O apóstolo Paulo passou por adversidades na vida dele, e olha quantas adversidades você já não enfrentou na sua caminhada cristã. Porque em nenhum momento Jesus ele diz que você ia enfrentar mar de rosas, não. Para você colher as melhores e mais bonitas rosas e contemplar a formosura e a contemplação dos seus cheiros, você vai ter que contemplar os espinhos que ela carrega. E Paulo contemplou os espinhos que a vida cristã dele carregava. Ele passou por adversidade que, se nós formos citar, é melhor que os irmãos leiam 1 Coríntios capítulo de número 11. Que os irmãos vão encontrar tudo que o apóstolo Paulo passou, e ele diz: isso aqui é só algumas coisas. Agora eu posso citar a minha. Só que Paulo está pregando o Evangelho. E o desejo de Paulo, sempre manifestado por ele, pelas suas palavras, era chegar em Roma. Em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 15, quando Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, Paulo estava dizendo assim, entre linhas, ele estava dizendo: escrever para vocês, para mim é um gozo e uma alegria, mas poder anunciar o Evangelho e tudo que eu vivo do Evangelho, face a face com vocês, para mim seria um gozo eterno que o Jesus poderia preparar para a minha vida. Era um desejo de Paulo estar em Roma e pregar o Evangelho na vida dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 21, Paulo está ali passando pelos momentos de aflição, ali em Atenas, em Éfeso. Paulo está passando pelos momentos de aperto sobre aquele lugar, e Paulo ele vai dizer que importava ele para Jerusalém e passar por algumas regiões, mas o que ele queria mesmo era terminar o seu destino na cidade de Roma. Só que Paulo, como pregador do Evangelho, Paulo, como homem sensibilizado à voz do Espírito Santo, Paulo recebe palavras puras para a tua vida como profecias. O capítulo de número 20, se não me falha a memória, 20 ou 21 de Atos, a Bíblia nos mostra que Paulo está ali em Jerusalém, Paulo está ali reunido com alguns irmãos, e ali chega um profeta, e diz ali que Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele vai ser preso ali naquele lugar, ele vai padecer muito sobre aquele lugar, e as pessoas não querem que Paulo avance no teu ministério, mas o ministério não depende do que eu quero, o ministério depende do que Jesus ele tem preparado e reservado para a minha e para a tua vida. E talvez prisões vai te esperar, talvez açoites vai te esperar, talvez calúnias vai te esperar, talvez blasfêmias contra o teu nome vai te esperar, mas uma coisa é certa: você não pode negligenciar a obra que Deus tem contigo.
julgamentos, sentenças, falsos testemunhos, aflições da caminhada cristã. Quando Paulo chega em Jerusalém, o que Paulo vai fazer? O que ele sempre faz, pregar o Evangelho. Só que os judeus vão começar a debater com Paulo, porque ele não aceita quem Paulo está carregando. Mas quem Paulo está carregando é transformado. Quem Paulo está carregando tem a graça de Deus na vida. Quem Paulo está carregando já foi santificado. Ei, meu irmão e minha irmã, cuidado com me falar acerca do que pessoas estão carregando outras pessoas, que talvez você esteja blasfemando, não contra a vida dessa pessoa, mas contra aquele que a santificou. Aí eles vão dizer, ali os judeus vão bater e vai começar um grande alvoroço e vai dizer assim: vão matar Paulo, porque Paulo está entrando no templo e Paulo está profanando o templo. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Jesus mesmo ele diz: aonde você entrar e deixar a minha paz, e a paz não for retornada para você, se ali não houver paz no ambiente, ela vai voltar para você. E o que eu faço? Sacudo a poeira das sandálias. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não deixe que nada do ambiente te contamine. Não deixe que nada do ambiente te contamine. Só que eles prendem, mas era propósito. Aflições são propósito. Ventos são propósitos, tempestades são propósitos. São situações que Deus usa para poder nos forjar um caráter santo, um caráter diferente. Paulo vai ser preso, Paulo vai se defender, Paulo vai ser colocado diante do sinédrio, e diante do sinédrio Paulo não pode falar. Diante do sinédrio, Paulo não tem voz. Diante daqueles que acham que são, mas não são, aquele que é alguma coisa não tem voz, mas para Deus você tem voz. E fique tranquilo, porque enquanto o sinédrio não quer ouvir a tua voz, enquanto o sinédrio não quer dar legalidade para aquilo que você está falando, tem um Deus do céu descendo aqui nessa noite, dizendo: enquanto o sinédrio não está disposto a te ouvir, fica tranquilo, Paulo, porque eu, o Senhor, ainda tenho obra para a tua vida. Atos 23, versículo de número 11. O Senhor visita Paulo durante a noite. Paulo talvez perturbado, Paulo talvez olhando e dizendo: por que a minha voz não se faz ouvir nesse lugar? Mas ele não sabia que a voz do homem não era garantia de voz de Deus não estava sendo ouvida. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes o homem não vai te ouvir, mas tem um Deus no céu dizendo: eu te visito nessa noite. Você crê no poder da palavra de Jesus aqui nessa noite? O Senhor está dizendo: liderança, com perdão da nossa liderança aqui, pode até não ouvir, mas sou eu tampando os ouvidos, porque o que eu tenho contigo é algo poderoso, e sou eu, o Senhor, que farei a respeito da tua vida, diz o Senhor. Ah, mas tu não está entendendo, a liderança, o homem não está entendendo, o homem está querendo silenciar, não entendeu a vocação, mas você não precisa que ele entenda. No contexto dessa palavra. Não sai andando por aí, entrando em qualquer lugar aí, sem direção da liderança, nem que depois você vai falar: o Anderson falou lá. Não é isso, é o contexto da palavra. Paulo tinha direção do que ele estava fazendo. Já havia sido profetizado que ele seria preso, mas já havia sido anunciado que Deus visitaria a vida de Paulo a cada momento e que ele se apresentaria diante dos reis da terra. Há uma promessa no coração de Paulo, e quando Paulo não tem a voz, os homens ouvindo a voz de Paulo e dando legalidade, Deus visita Paulo na noite e diz assim: fica tranquilo, você testificaste acerca da minha vida em Jerusalém, então fica tranquilo que lá em Roma tu também testificarás
acerca do meu nome. Não importa a prisão que foi colocado, não importa a cadeia que seja colocado, não importa o que intente contra a tua vida. Quando Deus decide descer, Ele desce no meio do sinédrio e diz assim: Paulo, eu te visito e tu testificarás da minha vida. Tem promessas, irmãos. Tem promessas. Talvez ela esteja apagada, mas o Senhor está dizendo para ti que tem promessa. Talvez o homem não deu credibilidade, talvez você não deu credibilidade, mas Deus está dizendo: assim como testificasse uma vez, testificará de novo a segunda vez. Sabe o que eu acho lindo? É que ele vai avançar. As pessoas estão tentando matar Paulo, e Paulo está passando de mão em mão. Aonde? Na direção do céu. Vão matar Paulo aqui no Sinédrio. Não dá para matar Paulo no Sinédrio. Por quê? Porque ele está apelando agora para os reis maiores. Ele não tem autoridade mais sobre o Paulo. Paulo tem que andar com as autoridades maiores. Passa por Félix. Félix até orou, mas ele não pode fazer nada. Então Paulo faz o seguinte: manda eu para Roma. Eu quero falar com quem manda. Eles falaram: fechou, vamos lá. Porque quando Deus tem um propósito, Ele vai usar gente grande para o caminho. Quando Deus tem propósito, Ele vai usar gente grande, gente poderosa, que vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. Pode até não servir a Deus, mas Ele vai abrir possibilidades para a tua vida, e tu chegarás aonde Deus quer. É interessante, mas eu disse, é simples. Então Paulo vai para Roma. Eles vão colocar Paulo e a comitiva, outros presos, dentro do navio. E eles vão entregar na mão de Júlio, um homem da corte, um oficial da corte. Só que aqui começam problemas. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando eles entram na embarcação e eles começam a navegação, o capítulo de número 4 nos revela que eles enfrentaram ventos contrários. O capítulo de número 7 nos revela que eles enfrentaram um segundo vento, e esse segundo vento impedia-os de avançar mais. O versículo de número 10 nos mostra outro vento que ele vai enfrentar. Versículo de número 13 vai mostrar que eles vão enfrentar outro vento, e esse vento é um vento calmo e favorável. Maravilha! Só que o versículo de número 14 nos diz que eles vão enfrentar um quarto vento, e esse vento que veio para arrebentar. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Talvez você já passou pelo vento contrário na tua vida, e a tua embarcação continua seguindo na presença de Jesus. Talvez você já enfrentou ventos contrários na tua vida, aonde o inimigo soprou no teu ouvido dizendo: o vento é contrário, você não vai chegar. O vento é contrário, você não vai conseguir. O vento é contrário, quanto mais você rema, mais o barco vem para trás. Mas assim diz o Senhor: aquele mesmo vento que soprou contrário na tua vida era a minha mão te sustentando sobre aquele lugar, para te mostrar que não importa o tamanho do vento e nem a opressão contrária, eu sou o Senhor que te sustentei com vida dentro dessa embarcação com vento contrário. Mas no segundo vento eles estão numa embarcação maior. Porque você já não viu aquilo na nossa vida, que quando nós saímos de um vento contrário, parece que a nossa fé se consolida?
Parece que alguma coisa se fortifica mais à nossa volta. O Espírito Santo falando comigo é como se você estivesse entrando numa embarcação maior. Só que o vento persiste. O vento é persistente. O vento, quando assopra, ele persiste a tentar derrubar aquilo que está pelo caminho. E a Bíblia nos mostra que nessa segunda embarcação, esse vento era um vento que fazia com que a embarcação não avançasse da maneira que deveria ter sido avançado. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque esse barco está na direção dos homens, e na direção do homem a embarcação não anda aquilo que deveria andar quando Deus está no controle da embarcação. E o que o Senhor falou no meu coração: está na hora de você tirar as tuas mãos do meio dessa situação, porque o que eu tenho para fazer a tua embarcação avançar, não dá para você ficar no controle. Tem situação que não foi resolvida porque o vento está soprando e está impedindo a embarcação de andar, porque essa embarcação está sendo controlada pela tua vida. Você ora, mas coloca as tuas mãos. Você ora, mas coloca a tua palavra. Você ora, mas você coloca o teu jeito. E assim diz o Senhor: quer ver a tua embarcação andar da maneira que se deve? Tira as tuas mãos e coloca no controle do Senhor, que esse vento não vai atrasar a tua embarcação de avançar na presença de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só que mesmo com dificuldade, mesmo com essa situação toda, você ainda avança, mesmo com dificuldade. Só que aí eles vão cochear e vão parar em um lugar chamado Bons Portos. Ali Paulo vai dizer ali para o piloto, vai dizer ali para Júlio, o oficial, ele vai dizer assim: olha, eu vejo que a situação vai complicar. Eu vejo que essa nossa navegação se tornou muito perigosa. E sabe que se tornou perigoso? Porque vai ter percas. Percas das cargas, perda do navio, e nós estamos correndo risco de vida, vamos se perder junto. Só que Júlio, ele confiava mais no piloto e nos mestres do que na voz de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo é prisioneiro. Só que Paulo já havia passado pelas experiências dos mares que talvez aqueles pilotos e mestres jamais haviam passado. Paulo passou por naufrágios na caminhada cristã dele, que o credibilizou. Não foi Deus que visitou Paulo para falar, foi Paulo pelas suas experiências, dizendo: se avançar da maneira que está avançando, vai quebrar. Se continuar do jeito que está, vai ter avarias, vai ter perda. Só que eles não dão ouvidos. E quem não dá ouvido, paga com a consequência. Mas só que ainda tem um Paulo dentro do teu barco. Ainda tem um Paulo. Eu não vou dizer aqui um pouco mais claro. Ainda tem a tua vida dentro desse barco. Não importa o que está prestes a acontecer. Enquanto a tua vida estiver lá, pode ter perda, pode ter avaria. Vidas não se perderão por amor da tua vida. Parece que vem alguma coisa para nos enganar, entender e achar que é Deus agindo. Um vento manso, um vento branco, um vento suave. Sabe o que é isso? Um vento bom para a navegação. Então o que eles fazem? Vão permanecer aqui não, vão procurar um lugar melhor para parar. Mas o que é um lugar melhor do que aquilo que Deus já tinha preparado para você? Deus já tinha preparado algo bom para você, mas você preferiu usar o vento que estava soprando tranquilo para ir para outros ventos, para outros lugares. Mas já que avançou, suporta a tempestade.
Porque sempre depois dos ventos, costumeiramente uma grande tempestade se chega. A Bíblia Sagrada nos diz que o quarto vento que sopra era o vento Euraquilão. Esse vento tinha nome por quê? Porque quem passava por ele não sobreviveu. Mas você está aqui nessa noite ainda, adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Aquele vento veio para te destruir, aquele vento veio para te matar, aquele vento veio para trazer uma destruição, um arraso sobre a tua vida. Mas você está aqui para contar a história, que aquele vento que tinha história de acabar com embarcações, ceifar vidas, ele não conseguiu, porque o vento maior, o vento do Espírito Santo soprou em favor da tua vida, e tu está aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor. Olha quantos Euraquilão você não enfrentou na tua vida, olha quantos decretos não foi liberado contra a tua vida, dizendo não vai passar, e você está aqui passando, adorando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, e o diabo está dizendo, eu não estou entendendo, mas você está dizendo, é porque eu vim aqui para adorar quem é digno de ser adorado. O Euraquilão ficou na tua história marcado, mas ele ficou marcado de forma negativa, porque ele perdeu nessa noite. Mas eu vou encerrar. Deixa eu avançar. Só que depois desse vento, a Bíblia diz aqui que eles perderam as esperanças. Eles não tinham o que fazer. O barco ficou à deriva, sem direção. Acreditava eles que estava sem direção, mas ainda tinha um Deus no céu olhando para a vida de quem tinha comprometimento com ele dentro do mar. Pode estar andando de um lado para o outro, seguindo aonde o vento quer que leve, mas tem um Paulo lá dentro que o Senhor não perdeu ele de visão no meio do mar revolto e da tempestade, e no mar da deriva. Perdeu a esperança, todos. Lucas deixa claro que foi todos, então inclusive o apóstolo Paulo poderia ter perdido a esperança. Só que quando relata isso, diz que eles estavam enfrentando uma veemente tempestade. Porque se o vento não destrói, a tempestade afunda. Só que ela não vai te afundar. Ela não vai te afundar. Ela não tem a força suficiente, porque debaixo da tua embarcação tem as mãos de Deus sustentando a tua vida. É Ele que fez o vento, foi Ele que fez o mar, foi Ele que tem controle sobre a tempestade. Não importa o que suceda, quando fugiu a esperança, achando que a tempestade nos afundaria, as mãos do Senhor e o anjo do Senhor visita Paulo, dizendo assim: Paulo, é tempestade para destruir, é tempestade para afundar, mas eu preciso que você demonstre pelo menos um pouco de alegria.
menos algumas pessoas do barco. Só que quando eles pegam aqueles barcos de resgate, que tira ali quando vai ter naufrágio, que tenta resgatar alguns botes, para poder pelo menos descer algumas vidas ali naquele lugar e procurar preservar pelo menos aqueles que eles julgariam que mereceria a vida, e eles, os marinheiros, vai tentar descer escondido, mas nada que faz escondido diante dos homens que não seja visto diante de Deus. E quando eles vão ali fazer que estão jogando as âncoras para dar uma segurada no navio, eles estão descendo barcos para tentar ter a sobrevivência. E Paulo está dizendo: o barco está quebrando, a carga foi perdida, mas se descer da embarcação, morre. Você está entendendo? Jesus está dizendo: a tempestade está pesada, já teve perca, a salvaria está acontecendo na embarcação, mas Jesus está dizendo: permaneça. Aí o que Paulo vai fazer? A embarcação se quebra. Então vamos dizer ali, ó, faz o seguinte: quem sabe nadar, desce primeiro e alcança a terra. E os que não sabem, se apoiam no que sobrou. O que tem sobrado? Sabe por quê? Eu digo isso com o Espírito Santo? Porque tem pessoas que entrou na caminhada cristã achando que ia chegar no cumprimento da promessa com facilidade, e não estava preparado, por isso não sabe nadar. Então precisa se apoiar no que restou da vida. E o Senhor está dizendo: mas é no pouco que restou que eu preservo a tua vida. É no pouco que restou que eu preservo a tua alma. É no pouco que você tem que eu ainda tenho alguma coisa para fazer com a tua vida. Então para de questionar o navio que se perdeu, as cargas que se perderam, e começa a agradecer pela vida que permanece. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que 276 almas chegaram todas à terra salvas. Quer chegar com vida? Nada. Quer chegar com vida? Se apoia no que resta. Jesus está dizendo: não haverá naufrágio com a tua vida para te matar, porque eu sou o Senhor.